Hoje, terça-feira, nessa madrugada, as empresas de tecnologia despencaram com força, puxada pelas empresas de tecnologias ligadas à inteligência artificial, principalmente as empresas de infraestrutura, né, semicondutores, memórias e memórias para IA, né, chegaram a cair quase 11% de queda. O mercado asiático caiu com força e nos Estados Unidos, o Nasdaq, que é o principal índice das empresas de tecnologia, chegou a cair quase 3%. Hoje também saiu o PMI e veio acima do esperado, mostra que os Estados Unidos está com mais força, com isso afasta a recessão, mas aí no cenário de uma possível, a partir de setembro, voltar a subir os juros, assusta e deixa o mercado em cautela. Lembra, se o juro sobe, a bolsa cai. Aqui no Brasil, o mini índice amanheceu com uma queda forte de 1.300 pontos, mas logo depois ele recuperou e chegou a subir 3%, 3 mil pontos o índice. O dólar amanheceu em gap de alta e uma leve e preguiçosa subida, chegando a 5.200 hoje o dólar aqui no Brasil. Tá? Nesse cenário, o S&P 500 caindo 1%, o Nasdaq 2,57%, na Europa, DAX da Alemanha caindo 0,83 e o índice europeu caindo 1,39. Já em relação ao ouro, continua a cair 0,74 a 413 e a prata caiu quase 3%. O petróleo Brent também caiu, isso é um cenário positivo, porque esse cenário de guerra agora entre Estados Unidos e Irã está bem mais tranquilo, tá? Com uma queda de 1,44 a 76,850. Isso é muito bom. E o minério de ferro deu uma recuperada no pré-mercado, está subindo 0,46%. O Bitcoin continua a cair quase 3% a 62,130 e preocupa bastante o pessoal das criptomoedas. Aqui no Brasil, a Vale despencou e as ações subiram. A Vale caiu 1,95, mas a Petrobras, mesmo com a queda do petróleo, subiu 0,87, o Itaú 0,37, o Bradesco 0,90 e o Banco do Brasil 1%. Com isso, o índice Bovespa se manteve positivo a 0,44 a 171,166 e o mini índice, acompanhando essa alta, subiu 0,36 a 174,105. O mini dólar também fechou em alta a 0,85 a 5.200. Vamos dar uma olhada nas entradas no dia de hoje. E na dica de hoje, ontem eu mostrei a melhor estratégia para operar o gráfico de 15 minutos. E a pedido de muita gente nos comentários, hoje eu vou trazer o melhor setup day trade para operar o gráfico de 5 minutos para operar o mini índice e o mini dólar. Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. E eu começo lá de hoje com dois avisos importantes. Na semana que vem, no dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, terça, quarta e quinta, vai ter o meu curso Day Trade Direto ao Ponto online ao vivo comigo, Marcos Massuda. E no final do mês de julho, no dia 28 a 31 de julho, vai ter o tão aguardado Imersão Day Trade. E a turma tá quase cheia, corre lá e garanta a sua vaga. É aquele curso que eu fico 4 dias com o aluno, 25 horas, das 9 da manhã às 7 da noite e 70% de prática no pregão ao vivo. Informações dos cursos aqui na descrição desse vídeo. Estamos aqui no mini índice no gráfico de 5 minutos. O cenário de hoje é muito parecido com o que aconteceu ontem. Ontem o preço amanheceu gap pequeno, despencou forte, mas depois subiu 3.600 pontos. Hoje ele amanheceu com um gap grande de 1.300 pontos, caiu mais um pouquinho, mas às 10 horas disparou 3.400 pontos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, né? O índice hoje deu essa disparada e continua lá em cima, igualzinho a ontem, porque as ações se mantiveram lá em cima, tá? Então, ó, amanheceu com esse gap aqui, ó, um gap forte de baixo aqui de 1.300 pontos, chegou a cair um pouquinho mais ainda, e depois, às 10 horas, ele recuperou, subiu 2.800 pontos, quase voltou ali para a primeira banda e depois voltou a subir de novo e agora tá lá em cima. Nesse cenário, deu algumas entradas por pullback e entradas por cruzamento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No cruzamento das médias dos 5 minutos, ele deu esse cruzamento aqui de manhã. Como ele amanheceu em gap, lateralizou e depois começou a subir, cruzou as médias, fez essa vela 15, uma vela de ignição, né? Deu uma entrada de... Opa, deixa eu colocar aqui a minha senha, que eu tive que atualizar o Profit novamente. Agora sim, deixa eu trazer mais para cá, ó. Agora sim, então, essa vela 15 foi a vela de ignição, né? A entrada no rompimento da máxima, o stop loss abaixo da vela, um stop loss caríssimo de R$125, com alvo aqui na primeira banda, a 75 ou até a segunda banda. Nesse caso, deu certo, as ações subiram com força, só que no começo passou um perrengue de 10 minutos que o preço começou a mostrar martelo e indecisão na subida. Então muita gente acabou desistindo da operação. Quem se manteve frio, porque o stop não foi pego, deixou e pegou essa linda entrada de quase R$200 aqui, pegando, né, essa linda subida. Depois o preço deu uma corrigida e voltou a subir. Por rompimento, conseguiu pegar mais um alvo aqui até a terceira banda. A gente estava ao vivo com os alunos aqui das 11 ao meio-dia e nesse cenário, essa subida foi muito preguiçosa e dolorida de pegar. Não foi fácil não de pegar. E depois deu esse cruzamento, onde conseguiu pegar mais uma entrada de venda curtinha aqui, para conseguir pegar ainda 200 pontos, né, e depois uma nova entrada de compra, buscando ali a terceira banda.
É um cenário que eu não gosto tanto de operar, mas deu certo, 2 operações de cruzamento. Depois o mercado ficou mais lateralizado, complicando as operações, que é o natural na parte da tarde, né? O mercado fica mais, metade da liquidez cai bastante, com isso o mercado fica mais parado na sua movimentação, ok? E hoje aqui é o destaque para o Prior Coach, né? Esse indicador que mostra o ajuste do dia de ontem, né? Que para quem é grafista, usa o ajuste como uma bela ferramenta de suporte e resistência. Na subida, ele teve de grande dificuldade de romper essa região, até os alunos comentaram, ó, tá segurando no Prior Coach, né? Tá segurando no Prior Coach, né? E depois, na volta, veio ali, ó, usando como alvo para stop gain. Então entrou vendido aqui, saiu no ajuste e conseguiu pegar ali 200 pontos ali, tá? Ok? Então, hoje foi até bom de operar. Agora, nessa subida aqui bonita, se teve tendência igual ontem, teve entradas por pullback. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no Renko 10R, né? E o setup ondas de choque. Olha aqui, ó. Já a partir das 10h30, ele começou uma tendência, deu aqui umas 2, 3 entradinhas, depois o preço reverteu, né? Reverteu, porque já estava na banda ali. Na segunda banda, tu sabe que é uma grande dificuldade de rompimento. Depois ele desceu, deu mais uma entrada de venda aqui, umas 2 entradinhas. Na sua volta, deu outras entradinhas aqui, mas quando chega na banda, usa a banda como alvo de saída, tá? Espera romper para daí conseguir pegar novas entradas aqui, tá? Não foi um cenário tão bonito quanto ontem, mas sim, se você sabe operar pullback na tendência, acompanha a gente diariamente aqui, usando o gráfico Renko, né? Você conseguiu pegar pelo menos umas 3, 4 entradas e garantiu a sua meta de hoje. Não foi fácil, mas sim, foi possível, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, porque quem opera pullback tem foco. Eu fiquei 1 ano operando só essa estratégia. Então, a partir dessa estratégia de tendências longas, eu comecei a entender os horários bons de operar, a importância das bandas de VWAP, que quando chega lá eu tenho que esperar, para daí esperar romper para voltar a comprar de novo ou vender se o preço está em queda, né? Então, isso é importante você entender as métricas de movimentação, regiões de exaustão e que essas bandas são os suportes e resistências mais fortes do mercado hoje. E se tem um ajuste no meio do caminho, fica mais atento ainda, porque também é uma boa resistência aí que o pessoal usa bastante como suporte e resistência, ok? Então, hoje o índice foi legal de operar. Pessoal, se você está gostando da análise day trade, não esquece, dá aquela curtida no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e faça parte dessa grande família. Lembra que todos os dias eu subo 3 vídeos diários. Às 8 da manhã, o índice hoje, em 2 minutos e meio, eu faço um cenário que pode acontecer hoje, né, trazendo as principais notícias e como que está o mercado brasileiro lá fora. Já às 5 da manhã eu consigo ver como que está lá fora para tentar prever a movimentação do dia de hoje, né? Às 11 horas tem aquela live aqui no YouTube, onde eu faço toda uma análise do pregão, vivo e tiro suas dúvidas, e às 5h30, 6 horas da tarde, sobe a análise day trade, onde eu analiso as entradas do dia e sempre trago uma dica importante para você. Ah, Massuda, por que é importante eu ver o que aconteceu? Para você aprender a operar, pessoal. É o melhor modo de operar, de você praticar, perdão. Por exemplo, assista às aulas antigas, tem mais de 4 anos que eu gravo todos os dias. Assista às aulas antigas, veja as entradas que teve, pega o replay de mercado, pega aquele dia, assiste primeiro o trecho que eu mostro ali as entradas do índice ou do dólar, pega o replay daquele ativo e tenta pegar essas entradas. Veja ali as armadilhas e as entradas boas que tiveram no dia para você começar a praticar com foco. Esse é o objetivo do trade. Sempre praticando com foco para que na hora do pregão ao vivo você tenha mais segurança nas suas operações. Vamos dar uma olhada agora no mini dólar. E o mini dólar aqui, pessoal, o mini dólar continua aquele cenário mais chatinho de operar, tá? Se o índice amanheceu em queda forte, o dólar amanheceu em queda em alta forte, né? Quase 0,6%, 30 pontos de alta. Mas o mercado bem lateralizado, poucas movimentações, uma movimentação ali de 20, né? 15 pontos. Para mim, é mercado lateral, tá? O dólar, para mim, para tendência, tem que andar acima dos 40, o ideal é andar acima dos 60 pontos, tá? Então, ó, na métrica do dia, ele chegou a andar só 30 pontos. Historicamente, o dólar tem que andar de 85 a 100 pontos. Então, nesses dias aí, o dólar tá bem chatinho de operar. Mercado bem lateral, com pouquíssimas oportunidades. Por exemplo, no cruzamento, nem teve entrada hoje, tá? Nem teve entrada por cruzamento de hoje. Ele chegou a cruzar alguns momentos, mas mercado lateral difícil de operar. Agora, o pullback também. O pullback é uma tendência que exige tendência, né? Renko 3R, setup ondas de choque, ó. Teve alguns momentos agora no final da tarde, mas muito demoradas as operações também, tá? E também intercalando com alguns stops. Nesse cenário de mercado mais lateral, a estratégia ideal é o scalp, que eu não recomendo para quem é iniciante, mas ó, hoje, como o mercado estava bem lateral, deu lindas entradas por retorno à média, que são essas voltinhas que o preço faz para a média, essa linha amarela, que é a média 21. Então, usa aqui essa linha rosa, é o canal de Keltner, né? Onde bateu fora, bateu dentro, eu pego essas voltas dando boas entradas. É uma estratégia mais agressiva, é uma estratégia com alvos curtos, que é chamado de scalp.
né? E com stop, aí o stop você pode, assim, ó, tem duas escolas que defendem a operação scalp, o stop loss mais curto ou o stop loss mais longo. Eu sou da escola que usa o stop loss mais longo e ainda faço o preço médio. Quer dizer, essa estratégia é para quem já sabe operar bem, né, entende da movimentação do preço e que só opera quando o mercado está mais lateralizado. Vamos dar uma olhada nos mercados internacionais. Eu estou aqui na plataforma TradingView da Easy Markets. E assim, ó, ontem à noite, a partir das 11 horas, os mercados internacionais despencaram forte, como eu falei, devido às empresas ligadas à tecnologia de inteligência artificial. Principalmente as empresas ligadas à infraestrutura, né? Memórias, semicondutores, placas, tudo que envolve tecnologia para inteligência artificial, sempre essa desconfiança, né? Porque assim, ó, essas empresas chegaram a subir 200%, 300%. Então, o cenário não é que está... essa desconfiança faz com que as pessoas que já ganharam demais começam a fechar suas operações para realizar lucro, né? Então sempre tem uma correçãozinha ali acontecendo, ok? Então foi uma correção bem forte hoje no SP500 e agora o mercado estava tentando subir às 10h30 quando abriu o mercado, mas voltou a cair nesse momento, totalizando aí quase 1% de queda no SP500, tá? Já o Nasdaq, ó, chegou a cair mais forte, quase 3%, e agora continua a cair o Nasdaq, tá? O Dow Jones são as 30 empresas clássicas da indústria, não tem tecnologia, então ela sofreu menos. Teve uma bagunça aqui às 10h30, mas está subindo e nesse momento está no 0 a 0, tá? Já na Europa, a Alemanha caiu forte também e agora está recuperando 50% da sua queda a 0,74 de queda. E o índice europeu também com uma queda um pouquinho maior que não conseguiu recuperar tão mais forte aqui, certo? Já o ouro é complicado, né, pessoal? Despencou forte ontem também e recuperou bem pouco hoje, tá? Tá complicado. Lembra que quando você de férias estava 4.500, já chegou a 5.600 e a 4.118 tá complicado mesmo para quem opera ouro como eu faz operações mais a longo prazo aí, tá? Que eu estou posicionado há bastante tempo, né? Então já começa a complicar as minhas operações, não só as minhas, mas de muita gente aqui. Então é o momento de analisar o mercado e ver, eu vou tradar, quer dizer, eu vou comprar mais para ajustar o médio ou eu vou aceitar a derrota e sair, tá? Então sempre atento as suas marcações de suporte e resistência máximas e mínimas importantes para que você possa ter e não deixe afastar mais de 30% de prejuízo. Aí tem que aceitar o prejuízo ou tradar, que seria comprar mais para ajustar o preço médio, ok? Mas não é tão fácil a tomar a decisão. A prata, como é mais volátil, despencou mais ainda e continua a cair 2,57% de queda nesse momento. E o petróleo Brent, né, pelo menos uma notícia boa, continua a cair. Estava em 78 ontem, 77, hoje caiu para 76,870, né? Com esse cenário mais positivo em relação à guerra entre Estados Unidos e Irã. Boas notícias vindo aí, claro que vira e mexe parece alguns arranca-rabo ali, mas as notícias são mais positivas em relação ali, o estreito está aberto, passando navio pra caramba, e com isso o petróleo volta ali ao preço que estava antes da guerra ali, abaixo dos $80 o preço do barril, ok? Isso é um cenário positivo, hoje com uma queda de 1,42. E o minério de ferro hoje também, que estava uma queda forte, hoje no pré-market deu uma recuperada, e nesse momento a 0,46, mas mesmo assim a Vale despencou com força hoje, tá? Então assim, ó pessoal, e aqui eu tenho acesso ao que mais? Eu tenho acesso ao Bitcoin, eu tenho acesso ao EWZ. Todo dia de manhã, quando eu gravo o índice hoje, eu analiso o EWZ. Quem que é o EWZ? É o índice Bovespa, lá em Nova York. E às 5 da manhã já tem o pré-mercado, que é essa barra cinza, cinza clara. Eu tenho o after e o pré-mercado. Então eu consigo ver de manhã como que está o mercado brasileiro lá fora e com isso prever a abertura aqui do índice. Olha a importância, né? Também eu tenho acesso ao DXY, que é a força do dólar, é o dólar referente às moedas como euro, ien do Japão, libra, né, franco suíço, tá? Então, e ele está positivo, quer dizer, com esse cenário o dólar fortaleceu. E importante também é o Treasury 10 anos, os juros 10 anos, tá? Aqui, ó, em negativo 0,27, é um cenário bom para o Brasil, que daí o estrangeiro veio operar emergentes, que é o Brasil, um país emergente, ok? Então, nesse momento, está negativo, estava mais negativo ainda, mas agora deu uma subidinha nesse momento. Então, o importante é isso. O que mais que eu vejo aqui, ó? Eu vejo o ADR da Vale, lá em Nova York, Petrobras, Itaú e Bradesco. Então, de manhã, antes de abrir as ações do Brasil, eu já estou vendo como que está sendo negociado essas ações lá no mercado americano. E com isso, eu consigo tentar prever a movimentação do índice hoje, tá? Então, é assim que eu faço o índice hoje, analisando os mercados internacionais, tá? Se você também quer ter acesso aos principais ativos em tempo real e até fazer operações no mercado internacional, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link dessa plataforma TradingView, que é a melhor plataforma para mercado internacional e para mercado cripto, a TradingView, gratuito
pela Easy Markets. Lá você tem acesso em tempo real a esses ativos, tá? E também embaixo desse link tem lá uma videoaula, uma masterclass que eu gravei que mostra todo o passo a passo para você ter acesso a essa plataforma. E na dica de hoje, ontem eu apresentei a melhor estratégia para operar no gráfico de 15 minutos. Hoje, a pedido de vocês, eu vou trazer a melhor estratégia para gráfico de 5 minutos. Para 5 minutos, para quem me acompanha, sabe que eu gosto de operar bastante o cruzamento de médias, mas também tem outra estratégia que para você trader iniciante pode ser bem interessante, que é o rompimento de pivô de alta e pivô de baixa. É uma estratégia um pouquinho mais cautelosa que pode te dar entradas mais assertivas, tá? Vamos lá então para a aula de hoje, a melhor setup day trade para gráfico de 5 minutos para operar mini índice e mini dólar. Essa estratégia, quando que eu vou usar esse setup, tá? Nas reversões de tendências longas e em movimentos de tendência. Quer dizer, ou quando o preço está subindo forte ou caindo forte, ou quando o preço subiu forte e reverte uma grande tendência. Então, ou nas tendências ou nas grandes reversões, tá? O gatilho vai ser o rompimento de pivô de alta e pivô de baixa. Vou mostrar no gráfico exatamente como funciona esse setup. Pode operar tanto no mini índice quanto no dólar. Essa estratégia, para quem me acompanha, tem uma configuração diferente para o mercado internacional Forex. Para mercado brasileiro, day trade, índice dólar, é nessa configuração. Gráfico de 5 minutos. Aqui eu vou trabalhar com duas médias móveis, uma de 9 períodos e uma de 21 períodos, sempre exponencial no fechamento. E, claro, sempre coloco em todas as estratégias VWAP, VWAP, que para mim é o melhor suporte que existe hoje. E, claro, o MACD histograma na configuração 55-26-9, colocando uma média 5 em cima. E aqui, ó, atento, atento, indica importantíssima, linhas horizontais no 50 e no 25 para ver a força dessa tendência. E também uma coloração padrão 2MV. Vamos dar uma olhada agora lá como funciona essa estratégia. Bem, para deixar mais limpa a explicação, eu tirei a VWAP e a VWAP, que eu vou usar como gatilhos de stop gain, ok? Então aqui, ó, esta linha azul é a média 9 períodos e essa linha amarela é a média 21 períodos, tá? Como que funciona essa estratégia? Eu vou esperar o rompimento da média 9 e o primeiro topo formado, que seria o pivô de alta. Então, por exemplo, no dia de hoje, o preço amanheceu com gap forte de baixa, ficou lateralizado e depois, ó, aqui ele já rompeu a média 21, indicando o início de uma tendência. Então, nesse primeiro topo aqui, até daria para entrar, mas o mais correto é esperar um topo mais claro, formado em cima da média azul, que é a média 9, tá? E aqui, ó, ele não pode romper a média azul, a média 9. Nesse caso, ele respeitou aqui a média 9 e formou esse primeiro topo. Esse primeiro topo aqui, no início dessa tendência de alta, é o famoso pivô de alta. Então, eu vou entrar no rompimento desse pivô. Então, ó, ao romper esse pivô, eu vou entrar comprado aqui, ó, nessa região, ou espero uma correção que seria exatamente a entrada por pullback. Então, eu tenho duas entradas, entrar aqui ou esperar uma possível correção que coincidiu com a média 9, que no caso no gráfico de 5 minutos, ela tem a mesma função da média 21 no gráfico de 2 minutos. É a famosa média de pullback, onde o preço tende a respeitar mais essas médias. Então, nos 5 minutos, a dica é use a média 9 em vez da média 21 para operar pullback, né? Então, aqui, ó, rompeu o pivô. Quando ele rompeu, quer dizer o quê? Que o preço vai continuar a subir. E aí sim, eu posso fazer uma compra ou aqui, ou espero ele romper esse, né, entrada por pullback. E aí eu peguei essa subida que deu exatamente lá na terceira banda de VWAP, que eu vou mostrar no gráfico para vocês. Aqui embaixo tá o famoso MACD histograma, né? Essa linha amarela é a média 5 períodos para me mostrar força e também essas linhas aqui, ó, azul e vermelhas mostram, são as linhas 25 e 50, tá? Quer dizer o quê? Se o histograma, como tá aqui, ó, estiver entre as duas linhas vermelhas, 25 e menos 25, o mercado está mais lateralizado. Agora, quando ele passa da região do mais 50, quer dizer que está uma tendência forte. E se está acima dessa média 9 amarela, mais força ainda. Então aqui, ó, a partir daqui, mostra que eu posso entrar comprado e esticar a operação até a próxima banda de VWAP. É assim que eu vou trabalhar essa estratégia, tá? Então, e aqui ainda eu tenho a confirmação do cruzamento das médias, nada mais é um cruzamento 9,21, um clássico, né, da literatura da análise gráfica, ok? Então, mas aqui, ó, eu espero, então, deixa eu repetir de novo aqui, ó, eu espero esse pivô formar, que é o primeiro topo formado acima da média 9, tá? Ele não pode romper a média 9. E na minha entrada, se estiver acima da média 21 também, melhor ainda, mostra uma forte tendência de alta, tá? Vamos dar uma olhada aqui ó, antes, que é aqui, ó, ele tinha feito um topozinho aqui, ó, quer ver, ó? Ele tinha feito esse topo aqui, ó, ele fez aqui um rompimento da média 9,
Aqui ele rompeu com um pavio um pouquinho mais forte, mas já daria sim para ter entrado aqui. O ideal é esperar o preço romper também a média 21, que é essa linha amarela. Então, eu não entraria comprado aqui, e sim entraria comprado aqui para pegar ali esta subida. Então, eu já teria dado uma entrada antes aqui. E depois deu uma terceira entrada ainda, essa mais curta, porque já estava em região de terceira banda, e o MACD já estava mostrando fraqueza, mostrando divergência, né? Topos subindo, MACD caindo, divergência, possível reversão do preço. É que o preço depois ficou parado, ele acabou não voltando, tá? Mas vamos dar uma olhada agora e montar essa estratégia lá no gráfico. Vamos lá então, eu tô aqui no Profit, no dia de hoje, no mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Então primeiro vamos colocar as duas médias móveis, ó. Aqui nesse botão inserir indicadores, mais indicadores, né? Escolho aqui, ó, a média móvel, seleciono e vou inserir em cima do gráfico, inserir em cima do gráfico. Primeiro eu vou colocar a famosa média 9. Ok, ó, já inseriu a média 9 e agora eu vou inserir a média 21. Clico no botão inserir e coloco agora 21 períodos, né, que é a segunda média móvel, tá? Duas linhas aqui, a média 9 e a média 21. Vamos dar ok aqui, né? E agora eu vou configurar essas duas médias, tá? Primeiro, eu vou selecionar a média que está mais próxima do preço, que é a menor. Selecionei. Quando eu selecionei, apareceu esse menu. Vem aqui em configurações propriedades. E agora aqui, ó, é uma média 9. Tipo, sempre exponencial. Se você não sabe a diferença entre média aritmética e exponencial, coloque nos comentários que eu posso fazer uma aula só explicando por que a média exponencial é melhor que a simples aritmética, tá? Eu sempre uso média móvel exponencial. Deslocamento eu não mexo. Então ficou assim, ó, parâmetros, média período 9, 9 períodos, tipo exponencial. Aparência, vou deixar aqui na cor azul claro mesmo, azul claro, né? E espessura 2 para ficar mais visível. Valores também, sempre valor de fechamento. Aqui em ativo eu não vou mexer em tempo gráfico. Ok, está configurada a primeira média. Agora eu pego a segunda média que está mais distante do preço, que é a média maior, configurações, e agora vem aqui, ó, período 21, tipo exponencial, aparência, essa eu vou deixar na cor amarela. Amarela. Pode deixar na cor vermelha, amarela, qual que você quiser, tá? Valores também, fechamento, e ativo aqui eu não mexo. Aplicar, ok, pronto, está configurado aqui, né? Então, olha aqui, ó, aqui, como eu mostrei, né, ele rompeu a média 21 e depois rompeu de novo. E aí, fez o primeiro pivô de alta, que a entrada de compra foi aqui, para pegar essa subida de 1.000 pontos aqui, ok? Agora vamos colocar o MACD histograma. Inserir indicador, mais indicadores. Dica é, não pegue esse aqui, que é o MACD linha histograma, né? Vem aqui no buscar e digite MACD, MACD, e pegue somente o histograma, tá? Porque esse linha histograma, ele é muito bagunçado, eu acho muito, né, sujo, então pegue só o histograma que é mais bonito. Ele não pode ser colocado no gráfico somente numa nova janela. Inserir nova janela, ok. Agora aqui, ó, ele tá aqui feioso, laranja, vamos deixar ele bonitão. Deixa eu tirar essa linha amarela aqui, tá? Primeira coisa, eu vou mexer nas configurações, ó. Selecionei aqui, ó, selecionei, vem em propriedades, média longa é padrão, 26, 12, 9. Eu vou mudar para 55, 12 mudo para 26 e o 9 permanece, tá? Aparência, como eu vou colocar uma coloração, deixa sempre na cor branca, porque quando você coloca uma coloração, se tiver cor, ele pode bagunçar as cores. Então sempre coloque a cor branca para você colocar uma coloração. Ok, pronto, agora ficou mais bonitão. Seleciono de novo, propriedade, botão direito do mouse, inserir a média móvel, a média de 5 períodos, tá? Olha aqui, ó, essa média também eu vou mudar ela para exponencial, sempre exponencial, melhor, e posso deixar numa cor amarela também para dar mais destaque, tá? Para dar mais destaque aqui, ok, pronto, tá amarelinha. Agora vamos colocar uma coloração nesse MACD. Botão direito do mouse, opa, selecionei, botão direito do mouse, inserir coloração, pegue a 2MV padrão. Pronto, ficou colorido, bonitão o teu MACD. E para colocar aquelas linhas horizontais, que é importantíssimo no MACD, olha aqui, ó. Clica aqui no 00, aqui no cantinho, ó, botão direita, propriedade de escala de preço. Você vem aqui, ó, em grade fixa, direto na grade fixa. E aqui em grid horizontal, vou colocar, ó, 50, incluir, menos 50, incluir, 25, incluir, e menos 25, incluir. Aí, ó, no 50 e no menos 50, eu vou deixar na cor azul, porque para cima do 50 positivo é força de alta, para baixo do menos 50 é força de venda. E o 25 e o menos 25 vou deixar na cor vermelha. Por que vermelho? Porque se ele tiver entre o 25 e o menos 25, quer dizer que ele está lateralizado, sem tendência. Tá? Isso é para ajudar a visualizar
para visualizar isso aqui. Então, ó, quando o preço está lateralizado, ó, por exemplo, ontem, né, no final do dia ele ficou lateralizado, olha como está o MACD colorido e entre as linhas vermelhas 25 menos 25. Quando começa uma tendência de força, ó, ele passa da região do mais 50, mostrando uma tendência de força. Tá? Então, ó, a dica é que esse primeiro topo, que esse primeiro pivô de alta formado, também o MACD tem que estar para cima já do eixo zero, tá indicando tendência de alta. Com isso, eu posso entrar comprado aqui, tá? Mas lembre que a qualquer momento essa tendência pode ser quebrada. Hoje, por exemplo, o preço subiu 3.400 pontos, dando uma linda tendência até as bandas. E é claro, sempre colocando aqui as bandas de VWAP, a VWAP diária e também as bandas de VWAP para você operar. Fica meio bagunçado, mas depois você se acostuma. Então, no começo, se quiser tirar as bandas, tira para ficar mais limpo e só ver as médias ali mais bonito, né? Por exemplo, esses dias também, ó, ontem o preço só subiu muito rápido, acabou não dando entrada e já chegando na terceira banda. Então, acabou não dando uma entrada aqui, ó. Mas, ó, teve no dia 17 de junho, olha aqui, ó. O preço subiu, ficou parado lá, e aí ele fez essa movimentação forte aqui, né? Olha aqui, ó. Ele rompeu as médias, fez aqui, ó, esse fundo para baixo da... Ele já tinha feito aqui, mesmo cenário, né? Aqui já tinha dado, mas assim, ó, o preço estava lateral, estava perigoso. Espera um movimento mais forte acontecer. Aí sim, ó, fez um fundo ali, e aí, no rompimento, você entrou vendido e pegou aqui até a terceira banda. Ah, mas o preço caiu mais, podia ter pego todo esse movimento aqui, ó, 2.000 pontos. Não. Vai até a terceira banda e aqui você fecha. 750 pontos, meta batida, amigo. Tá bom demais. Mesmo que o MACD deu condição, né, ó, o MACD tem que estar para baixo da média 9, essa média amarela, e para baixo do menos 50, indicando uma tendência de força. Né? Então, essa estratégia eu gosto bastante para nos 5 minutos. Amanhã eu vou mostrar o cruzamento dos 5 minutos, como que é a configuração dos 5, para que você também possa escolher entre as duas estratégias que eu gosto de utilizar no gráfico de 5 minutos. E aí, trader, gostou da dica de hoje? Então não se esquece, dá aquela curtida pro Japa, e se não é inscrito, se inscreve no canal e faça parte dessa grande família. Curte, compartilhe, um grande abraço e até a próxima aula.